Boa noite, meus queridos alunos de matemática e bioestatística. Vamos aí para mais uma aula. E hoje a gente vai falar um assunto muito corriqueiro na estatística, que é medidas de tendência central. Vamos falar de média aritmética simples, vamos falar de média aritmética ponderada, mediana, moda, um assunto bem recorrente da estatística, tá? A gente já falou sobre isso de maneira superficial em aulas anteriores, mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então, nós temos três medidas de tendência central que são importantes, né? Que são essas medidas que apontam para o centro de um conjunto de dados, né? Nós temos a média, que é a mais famosa de todas, nós temos a mediana, eventualmente é usada, e nós temos a moda, pouco usada na estatística, a moda, mas ela existe, cai muito em vestibular, concurso, essas coisas, então é bom a gente saber, tá? Então, a média aritmética simples, como vocês estão vendo na fórmula, esse x com esse tracinho em cima é média. Esse m na vertical aí, perto dessa flechinha azul, ela significa somatório. Então, traduzindo a fórmula da média, ela diz assim, que a média é a soma, né, o somatório de todos os valores de x, dividido, esse tracinho embaixo do x é a divisão, dividido pela quantidade de dados que você tem, né? Então, de uma maneira bem simples, a média aritmética é isso. Você soma todos os valores, divide pela quantidade de dados que você tem, né? Como que fica essa continha aí? Olha lá. Para calcular a média de 12, 14, 16, 15 e 32. Somando todos esses valores, nós temos 89. Dividido por 5, 5 porque nós temos 5 dados, né? Então o N, o número de dados é 5. 89 dividido por 5 dá 17,80. Agora, na linha de baixo, ó, observe uma coisa importante. Eu estou tirando o 32 da jogada. Eu estou deixando só os quatro números, 12, 14, 16 e 15. Calculando a média agora desse novo conjunto de dados, então eu vou somar 12 mais 14 mais 16 mais 15, dá 57, dividido pela quantidade de dados, número de amostras, 4, que eu tenho aí, né? 57 dividido por 4 dá 14,25. Percebam que eu tirando o 32 da jogada, que eu fiz lá na linha de cima, eu tirei o 32, olha a diferença que deu na média, de 17,80 foi para 14,25. Então isso aí mostra para a gente o seguinte, um problema da média, né? Lembra que eu falei para vocês, meu professor falava assim, cuidado com a média, ela é uma média. Daí a gente falava, mas professor, como isso? A gente usa muito a média, ela é muito utilizada, ela é muito prática, como que pode? Cuidado com ela. E é nesse sentido aí, ó. Você pode calcular a média, ela vai representar um valor central para você. Só que se esses dados que você tem um valor discrepante muito extremo, como é o caso aí do 32, daí ela distorce o valor do resultado médio, né? Então, a conclusão aí é isso. Cuidado com a média, pois ela sofre influência de valores extremos. Então, na média aritmética ponderada, nós temos que levar em consideração essa ponderação que tem. Ou seja, tem algo ali que ele é mais importante do que outro, né? Então tem uma questão da ponderação ali. Nesse exemplo aí do salário da empresa, por exemplo, fala isso, né? Olha lá, que os motoristas recebem R$ 1.890 de salário e os ajudantes recebem 950. Só que você tem 44 motoristas e 120 ajudantes.
não é? Não tem como fazer uma média só dos salários ali. Eu tenho que levar em consideração essa ponderação da quantidade de funcionários que tem, da quantidade de motoristas, da quantidade de ajudantes. Então a gente tem que fazer essa ponderação. Para isso, a fórmula da média, daí a média aritmética ponderada, ela modifica um pouquinho, né? Você vê que tem ali um F da frequência. Não é simplesmente somar e dividir, agora tem a frequência também, essa ponderação que eu tenho que levar em consideração. Mas, olha lá, o x é o somatório dos valores de x vezes essa frequência, dividido pelo somatório dos valores das amostras. Eu tenho duas amostras agora, uma que era 44, a outra que era 120 pessoas. Então, agora eu somo essas duas amostras, né? Então, fazendo a continha, olha, o somatório, então eu pego o primeiro valor de x, que é 1890, multiplico pela frequência, que é o 44, somo, é um somatório ali, por isso que é o somatório, eu somo com 950, que multiplica 120 funcionários. Tudo isso dividido pelo somatório das amostras. Por isso que é 120 mais 44. Né? Daí, fazendo as continhas, dividindo aí o total, somando a parte de cima, dividindo por 164, nós temos aí uma média de salário da empresa de R$ 1.202,20. Então, na média, o salário médio dessa empresa é R$ 1.202,20. Os ajudantes recebem um pouquinho menos que a média e os motoristas recebem um pouquinho mais que a média. Bom, aqui nós temos o caso da mediana. Mediana, a definição é o valor do termo do meio. E a mediana ela tem uma vantagem em relação à média. Ela não sofre influência de valores externos, de valores extremos, de valores discrepantes. Né? Olha esse exemplo aí. Nós temos dois conjuntos de dados aí, né? O primeiro, somando todos os valores dá 2.676, dividido por 7 amostras, dá uma média de 382,29. O segundo conjunto de dados, na segunda linha aí, somando todos os valores para calcular a média dá 5.530, dividindo por 8 dados, né, o n igual a 8, nós temos aí uma média de 691,26. Bom, conclusão, aquilo que a gente já tinha falado da média, né? O valor extremo ali, 2.854, ele altera, ele distorce o valor da média de 382,29 para 691,26. Essa pequena alteração que dá, essa grande alteração que dá na média é em virtude desse 2.854, que é um valor extremo, que é um valor discrepante, né? Bom, a média sofre essa influência. E a mediana? Daí na linha, estão vendo a mediana na linha de baixo? Como é que a gente faz para calcular a mediana? Tem dois jeitos de calcular a mediana, né? Quando eu tenho números ímpares de dados, como é o caso do primeiro caso aí, que o n é igual a 7, e quando a gente tem números pares de dados, como é o caso do segundo aí, que nós temos 8 valores para a gente considerar, né? Bom, quando eu tenho números ímpares de dados, a mediana, para calcular a mediana é muito simples. Você separa ali os 3 primeiros números, separa ali os 3 últimos números, e o 374 ele sobra sozinho no meio. Nesse caso, a mediana é este número, 374. Então, o valor mediano desse conjunto de dados aí é o 374. Então, quando a gente tem número ímpares de dados, 7, 9, 11, 13, quantidades ímpares, a mediana vai ser sempre desse jeito. É o valor do meio, você separa igualmente para um lado para o outro, sobra o valor no meio ali, né? Quando nós temos números pares,
Daí é esse segundo caso aí, olha, né? São 8 valores, eu deixo 3 para o começo, 3 para o final, e sobra 2 números no meio. E daí, qual que é a mediana? 374 ou 421? Nenhum dos dois. A mediana, para a gente calcular nesse caso, eu tenho que somar esses dois valores do meio e dividir por 2. É isso que está feito aí, ó. 374 mais 421. Somo e daí divido por 2. Dá uma mediana aí de 397,50. Então, olha, o que a gente percebeu aí? Lembrando que a mediana a gente tem que colocar em ordem crescente os dados, viu, gente? Não esqueçam disso. Não podemos calcular a mediana se a gente não colocar os dados em ordem crescente, senão a gente não consegue achar o valor central daí. Por isso que foi colocado aí, ó, 257, 289, 312, 374, 421, 497, 526. Está em ordem crescente. Daí você acha o 374 bem no meio ali. Bom, que conclusão a gente chega? Olha que legal esse exercício, ele é bem didático para vocês entenderem, né? Olha lá em cima, a média, a primeira média lá deu 382,29. E a média do segundo conjunto de dados deu 691,26. Porque eu tinha aquele valor extremo que era o 2.854 lá, né? Aquele valor distorceu o valor da média para 691,26. Agora, olha no resultado de baixo. Quando eu calculo a mediana do mesmo conjunto de dados, a média deu 691,26. Mais a mediana, ela dá 397,50. Esse 397,50 é um valor bem mais razoável do meio dos dados aí do que os 691,26 calculado lá na média. Então, vocês entenderam? Esse exemplo, ele mostra para a gente certinho o problema da média. Qual que é? Quando eu tenho um valor extremo, um valor discrepante nos dados, a média se altera por conta desse valor. Já a mediana, 397,50, a mediana, mesmo com esse valor discrepante de 2.854, ela não se alterou muito em relação à média, né? Então a gente diz que a mediana ela sofre menos influência de valores extremos, né? Essa é a conclusão. A mediana sofre menos influência de valores extremos. Então, quando você tem um conjunto de dados com valores extremos, o melhor a se utilizar é a mediana, né? Porque ela sofre menos efeito desses valores extremos. Se você usar a média, essa média, como vocês estão vendo aí nesse exemplo, essa média ela pode estar distorcida. A moda, a definição de moda é o valor que aparece com maior frequência, né? Então é aquele valor que repete mais vezes. Nesse caso aí, nesse exemplo, olha, número de carros furtados na cidade de São Paulo nos últimos 12 dias. Então teve um dia que foi furtado 6, teve no outro dia que foi furtado 3, teve no outro dia que foi furtado 7 carros, 11, 4, 3, 8, 6, 2, 6, 9, 15. Em 12 dias, nós tivemos essa quantidade de carros furtados. Então pergunto, qual é a moda? A moda é a quantidade de carro que mais ocorreu nesses 12 dias, que foi o número 6, que está em verdinho aí. Então, estatisticamente, a gente diz que 6 é a moda desse conjunto de dados, porque ele repetiu 3 vezes. Esse exercício também está na folha de vocês aí. É uma tabela que mostra a quantidade de gols realizados nas Copas do Mundo, né? Então, por exemplo, em 1930, o artilheiro fez 8 gols. Em 1935, o artilheiro fez 5 gols. Em 1940, o artilheiro fez 7 gols. Então, pegando esses dados, ó, e retirando ele, colocando eles ali, eu tenho essa listagem aí, ó, 8, 7, 5, 9, 11, 13, 4, 9, 10, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 5. Então, o que é a moda? Tá pedindo para a gente calcular a moda. A moda é o valor que mais repetiu
ao longo das Copas do Mundo. Quantidade de gols que o artilheiro mais fez ao longo das Copas do Mundo. Então, é o 6, né? O 6, como vocês observam ali, ele repetiu 6 vezes aí nesse conjunto de dados. Portanto, ele é a moda desse conjunto de dados. Agora, a gente vai resolver esses exercícios aí. Esses primeiros exercícios, a gente já tinha feito lá atrás, né? Quando a gente estava trabalhando com esse conjunto de dados aí, lá na primeira aula. Então, a média aritmética desses 36 pacientes que tiveram fraturas, a gente calcula dessa maneira, né? O somatório dos valores de x dividido pela quantidade de valores. Somando todos esses números aí, dá 925 dividido por 36, dá uma média de 25,69, né? A mediana desses 36 pacientes acidentados com fratura, essa questão de número 2, como que eu faço para calcular? Eu pego todos esses valores, coloco em ordem crescente, né? Como são 36 dados, números pares de dados, então o que eu faço? Eu deixo 17 números no começo, 17 números no fim, e eu pego os dois do meio para fazer a média, para fazer a mediana. Eu somo esses dois resultados do meio, divido por 2 e eu tenho a mediana, que é essa aí que está marcada aí de 25,50. Né? A gente tinha feito esse exercício lá atrás também. E a moda é o número que mais repetiu. Né? Se vocês olharem aí pelo gráfico do exercício 3 na folha de vocês vão ver que o valor, a idade dessas pessoas, desses pacientes que mais se repetiu, foi uma idade entre 24 e 26 anos.